ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para que fosse enviada à Justiça Federal do Distrito Federal a investigação sobre empresários acusados de defender suposto golpe de Estado em conversa no WhatsApp. Segundo o magistrado, as condutas do grupo estão em fase inicial da investigação e tirá-las do STF seria um gesto prematuro. Moraes ainda defendeu sua tese de que os empresários praticaram condutas contrárias à democracia, acusando o grupo de agir de forma similar às alegadas milícias digitais. A operação da PF, autorizada pelo ministro em agosto, foi baseada apenas em matéria jornalística. Nesse tema a gente abre o programa desta quarta. A gente vai a Brasília. José Maria Trindade. O que achou, Zé, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Já esperado esse parecer? Boa noite, Zé. Esse assunto continua em debate muito forte aqui no Planalto Central do país, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Diogo. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, esta é uma ação esquisita que tem uma origem muito diferente, que é exatamente a história de combate ao Supremo Tribunal Federal dos atos antidemocráticos que justificaria a abertura de um inquérito com base frágil no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no artigo em que fala quando houver uma investigação na sede do tribunal, aí seria de competência do próprio tribunal investigar, na sede. E aí considerou-se logo no início que a sede do Supremo Tribunal Federal seria a internet, né? E isso acabou prevalecendo. Esses empresários que estão sendo investigados, eles não têm foro privilegiado. A Constituição é muito clara. Eu diria até a dor e a delícia, porque alguns dizem que é um privilégio, mas é muito rápido, não tem segunda instância, né? Então não é tão bom assim ser julgado só por uma instância, porque não dá direito a nenhuma possibilidade de fazer uma apelação, né? Então, os empresários não querem o privilégio de ter este foro privilegiado, né? Que é o foro por desenvolver um papel importante. São apenas empresários. Mesmo se fossem os crimes investigados, né? Seria pela Justiça Federal, natural. Foi assim com Lula, por exemplo. O Lula foi condenado e investigado nas varas inferiores até chegar no Supremo, bem que ele tentou ser julgado pelo Supremo e não foi. Não foi porque não era próprio. A investigação se deu lá mesmo em Curitiba. Depois o Supremo considerou que não, mas em nenhum momento se julgou que o Lula tinha que ser julgado pelo Supremo. Então, por que esses empresários estão sendo investigados pelo Supremo? Aí é outra grande interrogação. E, por outro lado, o Supremo não pode fazer investigação, porque o Supremo é que vai finalmente julgar. Não se pode investigar e julgar ao mesmo tempo. E essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, na verdade, ela vem reafirmando numa espécie de marcha da insensatez, né? Vem reafirmando esses erros, os tais frutos podres de árvore podre. Então, é isso que é o grande debate, inclusive jurídico, aqui no Planalto Central do país. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Vitor, boa noite, Zé Maria, Augusto, Guilherme e Ana Paula, e boa noite a todos que nos acompanham. Nenhuma surpresa nessa decisão de Alexandre de Moraes. Ele tem esse perfil centralizador, principalmente quando se refere a esses inquéritos que dizem respeito a ataques ao STF. Alguns desses inquéritos, inclusive, abertos de ofício, são inquéritos problemáticos desde a origem, muitas vezes, mas Alexandre de Moraes está disposto a levá-los até as últimas consequências. E ele, ao incluir esses empresários no âmbito de um desses inquéritos, ele cometeu diversas irregularidades, né? E uma delas é justamente essa questão do foro privilegiado, o fato de que eles não têm foro privilegiado e não deveriam ser investigados no âmbito de um inquérito que está sendo comandado ali, tocado pelo STF. Além dessa questão, quer dizer, poderia-se fazer aquele argumento de que alguns desses empresários já estão, né, já fazem parte de investigações em um desses inquéritos, mas os outros não. Ainda assim, é estranha até a escolha, né, a decisão de Alexandre de Moraes
de recorrer a uma reportagem. As únicas evidências, se é que podemos falar assim, que ele tinha eram conversas que haviam sido divulgadas numa reportagem nesses inquéritos. Quer dizer, é realmente algo bastante inusitado, para não dizer irregular ou ilegal. A princípio, já para começar, porque as conversas ali não configuravam, né, nenhum tipo de conluio ou qualquer tipo de conspiração para fazer um golpe de Estado. Ali um desabafo, ainda que esdrúxulo, a respeito do desejo de viver numa ditadura, mas nada além disso. E teria sido necessário realizar outras diligências para, de fato, entender se realmente fazia o sentido, né, de puxar esse caso para dentro desse inquérito. Agora você, Ana Paula Henkel. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, nós estamos naquele filme Feitiço do Tempo. Entra dia, sai dia, e nós estamos falando da mesma aberração jurídica de todo santo dia, que se chama Alexandre de Moraes. E não é apenas um ato, né, aqui, um ato ali, embora mesmo um ato aqui e ali, né, seria errado, mas é o Alexandre de Moraes como um todo. São vários atos, são várias perseguições pessoais, e essa aberração jurídica que se chama Alexandre de Moraes tem um pai. E se estamos nesse feitiço do tempo aí, como no filme, nós vamos ficar repetindo. O pai dessa aberração jurídica é o senhor senador Rodrigo Pacheco, que não respeita a Constituição, não respeita os votos que recebeu para que ele estivesse não apenas no Senado, mas como presidente da Casa e salvaguardar na nossa Constituição quando essa é vilipendiada. E ela vem sendo vilipendiada sempre, quase que diariamente, por Alexandre de Moraes, por esse monstrengo jurídico que foi crescendo, criando tentáculos, agora cada vez mais longos, interferindo em outros poderes, em outras prerrogativas, por causa desse pai leniente, Rodrigo Pacheco, que permite que ele aconteça e que ele desenvolva esses tentáculos dessa maneira. Eu repito para a nossa audiência, vale muito a pena dar uma checada no Twitter da Procuradora da República e professora de Direito de Processo Penal, a doutora Tameia Danelon. Ela explica com muita lucidez e de uma forma muito clara, sem aquele juridiquês, né, que os membros do STF adoram colocar aí para nós brasileiros, 10 pontos sobre essa operação contra os empresários. E o primeiro deles é que os empresários simplesmente não têm foro privilegiado no STF, logo não poderiam ser investigados ou julgados pela Suprema Corte. Nesse fio da doutora Tameia, de 10 pontos, ela coloca também todas as leis e todos os artigos da Constituição, aqueles que esse monstrengo jurídico aí, ele desrespeita em vários casos, e agora nesse último caso, nesse último inquérito contra os empresários. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Salve, Vitor. Boa noite a todos. Vamos fazer aqui uma abordagem direta e sem rodeios, né? Travou meu retorno de imagem, não sei se você está me ouvindo. Estamos ouvindo sim, Fiuza. Pode seguir. Tá. Então, abordagem direta aqui, Vitor. Vamos imaginar, agora voltou meu retorno, vamos imaginar que nós fôssemos parte do consórcio de imprensa. Vou dizer, você está com má vontade? Não estou com má vontade, não. Eu sou jornalista, eu torço pela imprensa. Eu torço, né, para que os gloriosos veículos de comunicação que eu aprendi a... Será que dá para seguir, Fiuza? Se quiser, a gente vai com o Augusto, ele já está por aqui. Não, vamos em frente, porque deu uma piscada aqui, então vamos embora. Subiu o retorno. Tá chegando aí, né? Tá chegando. Então vamos lá, de novo. Imaginando que a gente estivesse no consórcio de imprensa, esses veículos gloriosos que a gente torce, né, para que voltem a fazer jornalismo. Então, diante desse caso, qual é a matéria, qual é a pauta, qual é a reportagem? É muito simples. É o seguinte,
Um ministro do Supremo pode decidir sozinho que ele não vai respeitar as regras da Constituição, vai ignorar o Ministério Público, a recomendação do Ministério Público, e vai seguir adiante com um processo, com diligências contra pessoas que não poderiam ser julgadas na sua corte, na sua esfera de ação. Isso é legal? Estou sugerindo aqui aos coleguinhas, hein? Então vamos lá fazer essa matéria, vamos ouvir pessoas, não é isso que a imprensa faz? Telefona para hoje em dia é e-mail, WhatsApp e outras técnicas mais sofisticadas. Aí vocês vejam, façam um deverzinho de casa. Vocês vejam o seguinte, alguém vai dizer que é legal? Alguém vai dizer que um ministro sozinho do Supremo Tribunal Federal, decidindo por sua própria vontade, julgar e autorizar diligências contra cidadãos que não podem ser investigados e não podem ser alvos de um inquérito conduzido pelo Supremo, porque eles não têm foro privilegiado. Alguém vai dizer que isso é legal? Eu tenho a impressão de que não. Né? Se vocês procurarem as pessoas certas, não podem ser aqueles que vocês têm procurado, né? O especialista daquilo, o desleitor daquilo outro. Então, é o seguinte, se os senhores, coleguinhas, constatarem que isto é ilegal, os senhores estão diante de um escândalo. Ou, pelo menos, os senhores estão diante de um delito. E o que faz a imprensa diante de um possível delito, né, de autoria da máxima corte judiciária? Ele fica caladinho, falando do Bolsonaro, falando do não sei o quê, se fazendo de vítima, arrumando barraco. O que a imprensa deveria fazer nesse momento? Ora, ela deveria fazer o que ela sempre fez e muitas vezes salvou a sociedade: contrastar o poder, não é isso? Contrastar os poderosos, não é isso que dizia Milor Fernandes? Pois é. Então, nada disso acontece, evidentemente não acontece da parte da imprensa, evidentemente não acontece da parte do Poder Judiciário. No Ministério Público nós estamos vendo a manifestação de uma vice-procuradora sozinha e um ou outro procurador aqui opinando, né? Não tem manifestação de classe, não tem manifestação institucional. O Congresso, a gente já sabe que se acovardou, não sei qual é o lance dele com o STF, mas ele não contraria o STF. Então, nós estamos concluindo, né? Nós estamos diante de uma ilegalidade. Salvo, né? Apurem aí, de repente aparece alguém, um luminar, alguém mais evoluído que todos nós, diz, não, isso é legal por isso, tá bom. Mas se não aparecer, estamos diante de uma ilegalidade. E se há esse silêncio estranho, modorrento, esquisito, em torno desse tipo de possível abuso, todos esses que não estão falando, não estão aparecendo para dizer que não transigem com isso, são signatários, são cúmplices desta ilegalidade, se ela for ilegal, né? Vamos aí apurar para ver se é. E a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos meus companheiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. O Guilherme tem razão. Nós estamos diante da mais abjeta ofensiva contra o Estado de Direito. A tentativa mais vergonhosa e escandalosa de desmoralizar a Constituição. Aliás, essa ofensiva começou há 3 anos, quando começaram as primeiras denúncias envolvendo mulheres de ministros do Supremo que têm causas milionárias no Pretório Excelso. Foi aí que começou a reação. Não é coincidência. Não é coincidência. Vejam, por exemplo, a figura do Alexandre de Moraes. É normal alguém ter esse tipo de seriedade, né? Ele parece a seriedade da estátua equestre lá. Está ali, já está treinando para a estátua porque foi aplaudido ao tomar posse por um público que se dividia, os que aplaudiam, entre covardes e cúmplices.
O Alexandre de Moraes, ele está decidindo, a gente não está vendo a outra face da moeda, que é igualmente perigosa. Ele não só está julgando quem ele deseja julgar, tenha ou não direito a foro especial, como ele está escolhendo também os que ele inocenta. Por que não julga os casos do Renan Calheiros, que é o campeão de processos no Supremo? Ele não julga todo mundo? Julgue o Renan, julgue o Aziz, julgue os amigos do Gilmar Mendes, os governadores, que telefonavam pedindo a interferência dele, ele pôr o telefone e dizia, vou falar com o Toffoli. Investigue o caso das mulheres e ministros que advogam no Supremo. O que precisa acabar, e vai acabar agora por pressão popular, o Congresso tem que dar um jeito nisso. Ele está, o Alexandre de Moraes, ele está garantindo a insegurança jurídica provocada por uma corte que tem o dever de assegurar a segurança jurídica do país. O Guilherme falava do consórcio. Quem se manifestou outro dia em nome do consórcio, infelizmente, foi um jornalista que trabalhou aqui. Já ele disse o seguinte, vou resumir numa frase, o teor do comentário dele. Imagine o que aconteceria se não fosse o basta dado pelo Alexandre de Moraes. O que aconteceu com o basta? Esse tipo de autoritarismo que desmoraliza o Supremo e que espalha o medo entre as pessoas que sentem medo também. Eu não entro nesse grupo. Eu não entro nesse grupo. Tem que acabar esse tipo de autoritarismo. Um ministro do Supremo não é juiz. Um ministro do Supremo não foi eleito pelo povo. Ele não pode decidir a revelia do Ministério Público, que vai continuar com um processo. Ele não pode julgar quem ele deseja. Isso nunca aconteceu em nenhuma corte do mundo e nunca aconteceu no Brasil. E é hora de afastar, tirar do caminho o Rodrigo Pacheco, que nada vai fazer, porque ele está esperando os honorários bilionários que ele vai ter se a Vale ganhar aquela causa surgida das indenizações, né? Se a Vale não pagar as indenizações fixadas pela Justiça depois da tragédia de Mariana, esse está fora do baralho. É preciso que o Congresso se manifeste. É preciso que os homens com coragem e homens de bem digam não. Os advogados não podem agir como aquele grupo que festejou com um jantar o saidão da Lava Jato. Eles têm que agir como, por exemplo, agiu o doutor Sobral Pinto. Perderam a honra, os promotores estão tentando punir os poucos promotores que ficam indignados com o que está acontecendo. Então não é só o Alexandre de Moraes o culpado por isso, não. Ele banca o valente e julga quem quer e inocenta culpados porque ele está lidando com um bando de covardes.